Oi, gente, boa noite, tudo bem? Como vocês já sabem, meu grupo vai falar sobre a Amy Von N. E eu vou contar um pouco da história dela pra vocês. Essa daqui é a fotinho dela. Professora, esse é o slide. E o nome dela real é Fanny Moser, olha só. Então essa é ela. Ela nasceu em 1848 e faleceu em 1925. Ela veio de uma família de posses, então era uma família bem rica, sabe? Todo mundo veio da Alemanha Central. Ela teve uma ótima educação, ela era muito bem instruída, porque a mãe dela também era bem severa, bem rígida. E tanto que Freud até se surpreendia quando ela berrava durante a sessão, ele ficava, como assim, né? Ela também veio de uma família bem grande. Ela era a 13ª de 14 filhos. Só que na época só tinham 4 filhos vivos, então, né? Ela presenciou bastante morte, como vocês vão poder ver ao longo da apresentação do trabalho. Ela casou aos 23 anos também com um cara que era muito mais velho do que ela, só que ele tinha muito dinheiro, né? Ele tinha um alto cargo na indústria e eles tiveram 2 filhas adolescentes juntas. Quer dizer, na época eram 2 filhas adolescentes, né? Na época que ela foi atendida, uma tinha 16, a outra tinha 14. Só que eles ficaram pouco tempo juntos, casados, porque logo depois do nascimento da segunda filha, eles estavam numa mesa de café da manhã, tomando um café da manhã juntos, quando, ele teve um derrame cerebral e morreu ali mesmo. Só que ela tem muito trauma por causa disso, porque ela ainda consegue lembrar o som dele sendo atendido, né, das pessoas tentando salvar ele, então foi bem traumático pra ela. Sem mencionar que toda a família dela culpou ela pela morte do marido. Então, foi até nos jornais que ela era culpada. Foi, assim, teve muito boato. Então, imagine a culpa dessa mulher. Sem mencionar que ela já se culpava antes mesmo, entendeu? Porque foi logo depois do nascimento da segunda filha que ele morreu. Então, a bebê tava precisando de muitos cuidados, de muita atenção da Amy. E a Amy tava dando tudo de si pra bebê. E ela acabou deixando o marido de lado. Então, ela se culpou pela morte do marido, sendo que não tinha nada a ver. E ela acabou colocando muita raiva naquela bebê, muita culpa, porque ela achava que a bebê era culpada também, assim como ela era culpada pela morte. Então, depois ela adoecia frequentemente após a morte do marido. Foi bem difícil pra ela. 4 anos antes dela ir até o Freud, ela tentou um tratamento que tava dando certo, era com massagens e banhos elétricos. Eu vou ter que mostrar esses banhos elétricos porque é inacreditável. Esses são os banhos elétricos. E tava funcionando, só que depois não tava mais, ela piorou. E daí, 4 anos depois, ela foi até o Freud. Ela chegou lá com depressão, insônia e dor no corpo todo. Ela tava morando, na época que ela foi atendida por Freud, numa casa de campo com as 2 filhas adolescentes. E daí Freud falou, ei, não dá, né? Você precisa estar aqui pertinho de mim pra eu conseguir atender você todos os dias. Então ela se mudou pra uma casa de saúde e deixou as 2 filhas. É interessante que as 2 filhas adolescentes, elas eram bem parecidas com a mãe. Então a filha mais velha, ela tinha tiques no rosto e no pescoço que eram iguais aos da mãe, o que é bem interessante. A Amy também foi o primeiro caso de Freud que ele utilizou a hipnose. Então ela chegou lá, ele conseguia induzir ela ao sonambulismo muito rápido, ele falou, vou usar a hipnose. Deu super certo, eles vão explicar o porquê. Ela tinha muito tique no rosto e no pescoço, como eu falei, e ela fazia esses sons indecifráveis durante a sessão, que Freud não sabia nem descrever, mas ele colocava como estalidos de boca. Eu acredito que seja algo como... não sei, né? A gente acredita que seja. E lembra que eu falei que ela gritava durante a sessão? Então, quando ela ficava muito nervosa, ela interrompia a sessão aos berros, dizendo, fique quieto, não diga nada, não me toque. Essa é ela berrando. Só que depois que ela tinha esse surto, assim, ela ficava com a mão pra frente, contorcendo os braços, ela nem se lembrava que tinha acontecido tudo isso. Então tinha bastante coisa pra ser trabalhada ali, né? Então, como ela chegou com muitas dores no corpo também, o Freud receitou banhos e massagens 2 vezes ao dia pra ela ir melhorando. E eu vou deixar a galera falar o resto, senão eu vou falar tudo, né? Então, eles vão explicar pra vocês os traumas que ela teve. E agora vocês já sabem um pouco da história. É isso, vai lá, galera.